O mês de maio já foi, não é? E nós estudamos vários temas relacionados ao cuidado da família. E hoje terminaremos o mês pensando sobre as pequenas coisas que podem interferir diretamente na sua família e podem até destruir a sua família. Cuidado com as pequenas coisas. O primeiro texto que usaremos faz parte de uma poesia muito bonita, lá de Cânticos 2,15. É um texto conhecido por alguns de vocês, pregado várias vezes, e hoje quero usar esse texto para trazer algumas ideias sobre estarmos alertas para os sutis e pequenos sinais de problemas ou crises que estão vindo para a família. A palavra de Deus diz nesse texto, numa poesia tão bonita: apanhem para nós as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Vou repetir: apanhem para nós as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O que farei com esse verso? Vou tentar compreendê-lo juntamente com você e descobrir qual é o princípio bíblico que ele traz. Logo em seguida, farei uma lista bíblica de pequenos detalhes que nós, como família, precisamos estar atentos. Muito bem. Um grande problema, em geral, começa pequeno. A grande crise, em geral, ela vai aparecendo através de pequenos e sutis sinais. Problemas enormes que estamos enfrentando hoje começaram de uma maneira tão sutil que talvez nós nem tenhamos percebido. Talvez hoje a sua família esteja vivendo um momento bem complicado e, olhando para trás, você percebe tudo começou com pequenas coisas. O que fazer quando o problema já chegou e quando as pequenas coisas se tornaram em grandes coisas? O que fazer quando você percebe que alguma coisa não vai bem? É um pequeno detalhe, não é tão significativo, mas alguma coisa não vai bem. O que fazer? A nossa atenção hoje pela manhã será exatamente para esse lidar com as pequenas coisas que estão se transformando em grandes coisas, mas também com as grandes coisas que já estão à nossa frente e nós não sabemos muito bem como administrar. Vamos olhar para o texto. O texto tem uma estrutura de 3 momentos. Conforme te falei, é uma poesia. E nesse pequeno verso, você tem 3 ideias básicas. São 3 olhares. O primeiro olhar é o olhar para as vinhas que estão floridas. Algumas pessoas aqui só conhecem vinha de foto e de tela, mas no mundo antigo, e até no nosso tempo, no interior, muita gente tinha vinhas até no quintal da casa. Se você for aqui para a região de Louveira, Vinhedo, você vai achar vários sitiantes ali com as suas vinhas bonitas. Esse texto, ele tem como contexto um jardim, o livro de Cantares, alguns lugares montanhosos e também algumas vinhas. Esse é um dos trechos em que aparece no livro de Cantares vinhedos, vinhas.
E segundo esse verso, as vinhas estão floridas. Você já viu uma vinha florida? Quem já viu, sabe da beleza da vinha. A vinha florida, na verdade, é a vinha que está quase pronta para dar os frutos. Ela já está quase no momento em que as pequenas uvas vão aparecer. Ela dá indícios de ser saudável, daí a expressão floridas. Ela já está prontinha para aquele momento especial, quando o agricultor vai visitar a vinha e vai começar a cuidar dos pequenos frutos que já estão aparecendo. Esse é o primeiro momento do texto. E se fizermos uma analogia para a nossa situação, para a nossa vida, para a vida de nossa família, é sempre bom perguntar como está a saúde da sua família. A sua família está florida? Ela está dando frutos ou está pronta para dar? Segundo momento do texto, aparece em cena agora um animal chamado de raposa ou pequena raposa, raposinha. Se a primeira imagem era para a vinha, para o fruto, para a planta, a segunda imagem é para um animal perigoso, a raposa. Um animal que pode destruir a vinha. E daí, a imagem do texto agora é uma imagem de vigilância, de cuidado, de atenção. Você tem uma vinha tão bonita, tão florida, tão saudável, mas abra os olhos. Porque existem animais que amam destruir as vinhas. O animal aqui é a raposa. Nós não vemos raposa na rua. As raposas que nós conhecemos ou é de zoológico, ou são de zoológico, ou são pela televisão, ou em alguma imagem. Mas você talvez tenha em mente como é uma raposa. Uma raposa parece até com um cachorro, né? E há vários tipos de raposa. Tem a raposa maior e tem raposas menores. O texto fala de raposinhas, e aqui a palavra é katã, a palavra hebraica. Uma raposa pequena ou insignificante. Essa seria a expressão literal. Os estudiosos discutem se o texto está falando de uma raposa jovem, talvez até um filhote, ou de uma raposa já adulta, porém pequena. Independente da situação, estamos falando de um animal que ama destruir não só vinhas, mas uma série de outras plantas. O perigo aqui é que a raposa, ou a pequena raposa, ela não espera vir o fruto. Se for época de fruto, ela vai comer o fruto. Mas se for uma época anterior ao fruto, ela vai destruir a planta. Porque a raposa é um animalzinho muito safado. Destrói tudo. E se você já viveu no interior, deve ter conhecido alguns animais da mesma espécie, como eles são perigosos. Eles são capazes de, em uma noite, fazer um estrago enorme na plantação. Então, a primeira imagem, as vinhas prontas, saudáveis. A segunda imagem, um animal perigoso. A terceira imagem, o potencial de destruição desse animal. Olhe que interessante a palavra hebraica usada aqui no texto agora, traduzido por estragar.
O verbo é shabal. Shabal significa destruição, arruinar, devastar. Nós não estamos falando de um animal que traz um perigo pequeno. Nós estamos falando de um animal com um potencial de destruição enorme. Ele vai acabar com a plantação. Ele vai acabar com as vinhas. Muito bem, esses 3 momentos, eles fazem parte da poesia. A beleza, a vigilância, o perigo. Vamos trazer agora para a nossa família. E a primeira coisa que eu gostaria de ponderar com você é sobre as pequenas coisas, que a semelhança das pequenas raposas tem um poder de destruição enorme. Irmãos, como começa um desabamento? Às vezes, ele começa com uma rachadura. Uma rachadura que a princípio não nos põe medo. Mas de repente ela cresce. E daqui a pouco a casa cai. Tudo começou com uma rachadura. Você vê algumas nuvens. E aquelas nuvens podem indicar que daqui a pouco virá uma tempestade. Talvez hoje você não dê muita atenção a pequenas coisas. Mas eu gostaria de te dizer que grandes problemas às vezes começam sutilmente. É a rachadura, são as nuvens, é o barulho. Você já saiu para viajar sabendo que o seu carro estava com um chiado meio esquisito? E você descobriu no meio da viagem que o chiado, na realidade, era um problema grave no motor do seu carro? Talvez já tenha acontecido. Irmãos, o texto bíblico sugere que quando a vinha está florida, nós precisamos ter muito cuidado. Começamos a observar o que está acontecendo, porque pequenas coisas podem destruir a sua ou a minha família. A questão é que, em geral, nós só damos atenção para as grandes coisas. Em geral, nós só paramos para conversar quando o problema se tornou enorme. Em geral, nós só procuramos ajuda quando não há mais o que pode ser feito. Existem pessoas movidas por catástrofe, pessoas movidas por grandes problemas. Algumas pessoas vão convivendo com pequenos detalhes ruins na família por anos. E quando esses detalhes vão se somando e se tornam em algo insolúvel, então, aí essas pessoas correm. Só que às vezes é tarde demais. Não deixe que as pequenas raposas estraguem a sua vinha. Elas são pequenas. Talvez nem sejam assustadoras, mas elas estragam as vinhas. Abra os seus olhos. Aliás, a palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos preocupar com as pequenas coisas. Vou dar 2 exemplos. O primeiro lá em Tiago 3,5. Olha a segunda parte do texto. O texto está falando sobre o poder da língua, que é um órgão pequeno, mas traz uma série de problemas. Concorda comigo? Veja a segunda parte do texto. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Uma pequena coisa pode trazer
um grave problema. O Senhor Jesus, certa vez falando sobre o grande, o pequeno, olha o que ele diz em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Irmãos, o tamanho das coisas não é sinônimo do valor das coisas. Existem pequenos detalhes que são muito importantes e muito perigosos. E muitas vezes o inimigo trabalha em nossas vidas com os pequenos detalhes, com as coisinhas, com aquilo que não é tão grave a ponto de tirar o meu sono. Eu vou convivendo com aquela pequena coisa. Eu nem me preocupo em resolver aquele pequeno problema. E daqui a pouco ele se transformou em um monstro. Daqui a pouco toda a floresta está pegando fogo por causa de uma pequena fagulha. Existe algum detalhe hoje que você precisa prestar mais atenção para com a sua família, para com a sua vida pessoal? Você só está olhando para as grandes coisas, enquanto as pequenas estão prestes a destruir a sua família. Às vezes, irmãos, as pequenas coisas são como portas. É por lá que o desastre vem. As pequenas coisas são como aquelas portas que nós mesmos temos a chave, mas deixamos aberto. E lá entra o pequeno problema, lá entra a pequena raposa, e daqui a pouco a sua vinha, a sua família está destruída. Cuidado, tenha atenção com os detalhes potencialmente destrutivos. Mas agora, me ajude a lembrar de duas situações bíblicas, e aí vamos fazer uma lista dos detalhes que podem destruir a nossa família. Nós temos lido em algumas mensagens do mês de maio que o inimigo de nossas almas está olhando para ver se acha não apenas uma pessoa, mas uma família. Vamos lembrar desses dois textos, Efésios 4:27 e 1 Pedro 5:8. Efésios 4:27 diz: não deem lugar ao diabo. É um texto forte. Tem gente que nem acredita no diabo, não é o seu caso, obviamente. Mas você fala sobre família para um colega de trabalho, e você diz assim: olha, cuidado, porque o inimigo pode destruir a sua família. E ele diz o quê? Que é isso, meu amigo? Eu nem acredito nessas coisas. Mas você é um cristão. Cristãos acreditam em Jesus, mas cristãos também acreditam no inimigo de Jesus, o diabo. E o que a palavra de Deus diz? Não deem lugar ao diabo. E logo em seguida, o outro texto que lemos bastante nesses últimos domingos, 1 Pedro 5:8, sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vamos pegar esses dois textos e trazer para o princípio que estamos trabalhando lá em Cantares. Irmãos, nós precisamos atentar para as pequenas coisas, prestar muito cuidado com as pequenas coisas, porque o inimigo de nossas almas pode usar pequeninas coisas para entrar na nossa casa. Ele entra. Nós deixamos a porta aberta porque é uma coisa tão pequena, é um detalhe tão insignificante. Imagine que isso vai estragar o meu casamento.
Imagine que isso vá destruir a minha família. Isso todo mundo passa na vida, isso é uma coisa comum, isso a sociedade já aceita tranquilamente, mas você é um servo de Deus. Você precisa ter discernimento espiritual para compreender que nós, nem nas pequenas coisas, podemos dar lugar ao diabo. E precisamos lembrar que tal qual leão, ele anda ao nosso redor, procurando alguém ou procurando uma família para devorar. Muito bem, à luz de tudo isso, vamos fazer uma lista de pequenas coisas. Eu poderia fazer uma lista minha, mas eu não quero fazer uma lista minha, eu quero pegar uma lista pronta na Bíblia. E uma das listas que diz claramente algumas coisas que entram na nossa casa e destroem a nossa família, se encontra lá no livro de Gálatas, é a famosa lista conhecida como obras da carne. Quero olhar com você para as obras da carne, mas quero enxergá-las não na grandiosidade, mas sim nos detalhes que elas nos trazem. O texto bíblico diz que, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos pegar cada um deles e vamos tentar olhar para os indícios que a lista pode nos trazer. Primeiro, imoralidade sexual. Irmãos, será que nós estamos abrindo a porta da nossa casa para algum tipo de imoralidade? É possível. Não grandes coisas, mas talvez uma roupa mais provocativa, talvez uma linguagem mais obscena, talvez um programa de televisão que traz apelos sexuais que são assistidos até pelas crianças que estão na sala. Não seriam pequenas raposinhas entrando na nossa casa e sugerindo uma série de pensamentos impuros a nossos cônjuges, a nossos filhos? Segundo item da lista, impureza, que está ligada diretamente ao item anterior, que é a imoralidade. Será que a impureza está entrando em nossas casas? Comentários estranhos e imorais, piadas com sérias provocações sexuais, pensamentos que são compartilhados e que trazem consigo alguns ideais de impureza. Será que a impureza está entrando sorrateiramente na sua casa? Entrando pela tela de um computador? Entrando pela tela da sua televisão? Entrando pela conversa com algumas pessoas que realmente não edifica e expõe principalmente o elemento feminino de uma maneira vergonhosa à luz da criação divina? Terceiro item da lista, libertinagem. E alguns autores dizem que o apóstolo Paulo, ele está trabalhando de uma maneira progressiva. Ele começa com um item e ele vai explorando esse item à luz dos itens seguintes. É como se houvesse
um crescimento das ideias. Tudo começa então com a imoralidade, impureza, e agora chegamos à libertinagem. Existe alguma atitude, algum costume, algo que você imagine está ligado a esse item, libertinagem? O que seria algo libertino? Nós só pensamos em coisas grandiosas, mas o libertino às vezes é pequeno, é um olhar estranho, é uma provocação verbal, é um comportamento que expõe o corpo de maneira vergonhosa, mas socialmente aceita. Existe alguma pequena libertinagem entrando na sua casa? Continua a lista: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, e agora chegamos à idolatria. Você vai dizer, bom, esse eu escapei, idolatria, não tenho nenhuma imagem na minha casa, idolatria não entra pelas portas. Talvez. Será que não existe alguma idolatria a você mesmo? Uma egolatria? Será que não existe algum princípio de idolatria em conceitos dos quais você não abre mão? Em valores que para você são mais importantes do que os valores do reino? Em coisas que você nunca abriria mão, morreria, mas não abriria mão delas? Da sua opinião, do seu nome? Será que há algo entrando pelas portas da sua casa que se tornou mais importante do que o próprio Deus? Algo que a sua família venera, adora? O dinheiro é uma dessas coisas, nós temos que tomar cuidado com ele. Outro item, feitiçaria. Feitiçaria também não. Nós somos cristãos, lá em casa não entra feitiçaria. Talvez a feitiçaria não entre. Mas irmãos, e o sincretismo religioso entra na sua casa? Eu conheço crentes que, por exemplo, creem em horóscopo. Teve uns irmãos aqui hoje pela manhã que foram olhar o tempo e o horóscopo. Eu sou Gêmeos. O que você leu sobre Gêmeos hoje? Não me conte, por favor. É uma coisa pequena, bobagem. Horóscopo é bobagem. Como outras pequenas coisas que evocam práticas ocultistas, irmão. Pequenos detalhes, como símbolos, pequenos detalhes como brincadeiras, pequenos detalhes como conversas, que às vezes vão trazendo para dentro da nossa casa um sincretismo religioso que vai misturando os valores da palavra de Deus com uma série de porcarias religiosas. E nós vamos aceitando tudo. São pequenas coisas. A lista agora traz elementos ligados ao relacionamento. Ódio. O ódio tem entrado na sua casa? Em geral, ele entra pequeno mesmo. O ódio a alguém que pensa diferente de você, o ódio a alguém que talvez lá no trabalho foi muito duro com você, você traz o ódio para dentro de casa e daqui a pouco ele virou um monstro que devore a sua família. Ódio a familiares. A gente usa outra palavra. A gente diz assim, eu estou chateado com fulano de tal. É só uma mudança de palavras. Porque a emoção não é de chateação, é de ódio. Você quer o mal para aquela pessoa.
Você fala disso na mesa. E os seus filhos pequenos, ouvindo que papai e mamãe estão chateados, mas na verdade odeiam. Eles estão ouvindo. E a raposinha está andando. E abro um parênteses para dizer, meu irmão, adulto, principalmente você que tem filhos pequenos, você quer que o seu filho siga nos caminhos de Deus e tenha uma ligação abençoada com a igreja de Jesus? Não fale mal da igreja. Não fale mal da igreja, porque seus filhos vão odiar a igreja por sua culpa. Você está chateado com alguma coisa, você discorda de alguma coisa, seja maduro para não passar isso para as suas crianças. Porque quando chegarem à adolescência, à juventude, elas vão lembrar dos comentários feitos à mesa. Elas vão lembrar do quanto você fala mal de pastor, de diácono, de líder, fala mal até do homem que trabalha no estacionamento. Misericórdia. Como que eles vão gostar da igreja? Cuidado. É a raposinha entrando e depois vem pedir oração. Ajuda o meu filho que não quer mais vir na igreja. A igreja ajuda. Mas quem abriu a porta foi você. Cuidado, cuidado. Fecha o parênteses. Ira. A ira tem entrado pelas portas da sua casa. O que é ira? Ira e o ódio são parecidos. Talvez seja a ira um sentimento mais picante, sabe? Você fica irado, fica bravo, explode. Tem explodido muito na frente dos seus filhos. Discórdia, ciúmes, é uma lista enorme. A discórdia é a tendência carnal para reclamar de tudo, para discordar de qualquer ideia, desde que não seja a sua. A discórdia entra nos nossos lares. Ela se transforma em crítica aos nossos familiares. Eles nunca estão certos, eles nunca estão fazendo como nós gostaríamos. Cuidado, a porta aberta, os filhos, o cônjuge se sentindo diminuídos por causa da discórdia. Ciúmes, em geral também começa pequeno, mas vai destruindo a família. E agora chegamos a egoísmo, que naquela ideia anterior da progressão de ideias do apóstolo Paulo seria como ele chegar à explicação já de uma série desses elementos. O egoísmo, o pensar só em si mesmo, o não valorizar a família, o não valorizar os princípios bíblicos, o pensar apenas na sua satisfação. Quantas vezes a porta está aberta e o desastre começa porque eu só penso em mim, porque ela só pensa nela, e a briga está pronta. A última parte da lista traz elementos também relacionais, mas não só. Dissensões. Eu sempre penso aqui nas panelinhas que às vezes existem dentro da mesma casa. É a preferência por um filho. É a ideia de que esse é do papai, essa é da mamãe, e aí, você está do meu lado, você está do outro. Dissensões, facções, partidos, inveja. A inveja já entrou pelas portas da sua casa, a ponto de você literalmente transpirar inveja e se afastar de pessoas, porque na sua cabeça elas não mereciam ter aquilo, você que merecia. Já aconteceu.
E aí a lista termina com embriaguez. Embriaguez, quando pensamos numa pessoa bêbada, caída, aí a gente diz: isso não entra na minha casa. Mas um gole entra, não entra? Entra, um gole entra. É uma pequena coisa. Um gole entra e cai na boca, sabe de quem? De uma pessoa inclinada fisicamente à embriaguez. Ela tem de tudo para ser uma alcoólatra. Ela só precisa de um gole. Só um golinho. O gole entra. E o gole às vezes tem até base bíblica. Paulo recomendou para Timóteo. Por isso que eu bebo aqui em casa. Até uma irmã da igreja fez uma brincadeira muito interessante, alguém que defendia a bebida por causa desse texto. Ela perguntou: qual é o seu nome, meu amigo? É Timóteo? Não, então não é para você. Não vem com essa. Teu nome não é esse. É o gole. Pequena coisa. Pode trazer grandes problemas. Orgias. É difícil pensar em orgia de um modo pequeno. Mas talvez orgia esteja ligada, pensando no pequeno, a todo tipo de podridão que chega às telas, chega ao papel, chega às conversas, coisas podres que vão gerando situações na família. E aí o apóstolo Paulo diz: coisas semelhantes a essas, e a nossa imaginação fica: o que seriam coisas semelhantes a essas? O que está entrando na minha família com alto poder de destruição? Que costumes a minha família tem, que são verdadeiras portas abertas para o inimigo destruir a minha casa? O que eu preciso mudar no meu dia a dia? Que olhar eu preciso ter para que eu não permita que as pequenas coisas destruam a minha família? Encerro, irmãos, dizendo que todos nós precisamos estar atentos para as pequenas coisas. Todos nós. Quais são essas pequenas coisas que estão destruindo sua família? Quais são? Algumas você lembrou, eu tenho certeza. Porque o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso que nós começamos a lembrar. Você lembra, não é que aquele detalhe está destruindo o meu casamento? Não é que aquela pequena coisa está destruindo os meus valores cristãos? Não é que esse comportamento, de fato, está influenciando os meus filhos pequenos? Não é que aquela ideia tão boba está me fazendo cultivar valores que Deus condena? O que está de pequeno destruindo a sua família? Você seria capaz de fazer uma lista e colocar agora todos esses elementos diante de Deus? Talvez você tenha uma lista pronta. Itens que você sabe: isso é pequeno, eu deixei, pode destruir minha família. Isso é um detalhe. A sociedade aceita, e aceita bem, e exalta, mas isso aqui é perigosíssimo. Você não gostaria de fazer uma lista? Uma lista e colocá-la diante de Deus, pedindo: Deus, me dê coragem para tirar essas coisas da minha casa. Deus, me dê coragem para eu fechar essa porta. Me dê coragem para eu erguer a minha voz como um cristão dentro do meu lar e dizer: pessoal, isso aqui não combina com a nossa fé em Jesus. Isso aqui não está certo. Isso aqui não é aprovado por Deus. Isso aqui é uma porta aberta
para o inimigo destruir a nossa casa. Você teria coragem de dizer: Senhor, eu quero me levantar como um guerreiro em favor da minha família? E talvez algo que todos nós precisamos pedir a Deus é que Deus nos faça mais vigilantes, mais atentos, mais observadores. O pequeno indício: Deus, eu quero enxergar. O pequeno sinal: Pai, abre os meus olhos. Aquela questão sutil, mas que tem um poder de destruição enorme. Deus, me ajude a enxergar. Eu não quero que pequenas coisas destruam a minha família. Nós vamos orar agora por nossas famílias. E a nossa oração agora é relacionada às pequenas coisas. Pense, o que de pequeno está entrando na sua casa e destruindo a sua família? Pense nisso. E faça uma lista mental. Isso aqui tem acontecido, aquilo tem acontecido, aquilo tem acontecido. É uma pequena coisa, é uma bobagem aos olhos do mundo, mas isso não combina com um crente em Cristo Jesus. Isso eu não posso deixar que entre na minha casa. Faça a sua lista e vamos orar. Primeiro você vai orar, eu também orarei aqui. E nós vamos pedir agora que Deus nos dê essa coragem para tirar essas coisas terríveis, coragem para eliminar essas verdadeiras raposinhas que estão destruindo a nossa família. Ore ao Senhor. E peça ajuda. Senhor, me ajude. Me ajude a enxergar. Me ajude a lutar contra esses costumes, essas ideias, essas práticas, esse comportamento. Peça a Deus ajuda para você fechar a porta e proteger a sua família. Peça ajuda para consertar o que já foi destruído pelas pequenas coisas. E peça ajuda para outros pequenos detalhes da vida não destruírem a sua família. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nessa manhã de domingo, lendo a Tua palavra, nós nos sentimos desafiados a nos levantarmos como vigilantes da família, homens e mulheres observadores, para detectar os pequenos perigos, os pequenos indícios de pecado, os pequenos indícios de que o mundo sem Deus está entrando no nosso lar. Pai, às vezes é tão difícil perceber, às vezes é tão complicado, ó Deus, prestar atenção, são detalhes tão sutis, tão pequenos, mas Senhor, livra-nos de permitir com gestos e palavras
que essas raposinhas entrem em nosso lar e destruam a beleza de um relacionamento conjugal, de um relacionamento de pai e filho, de relacionamento entre irmãos. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar de uma maneira muito clara quais são os perigos que a nossa família está correndo. E Senhor, nos dê coragem, coragem para mudar, coragem, ó Deus, para defender nossa família, coragem para viver o cristianismo da maneira mais intensa dentro de nossos lares, coragem para purificar a nossa mente, coragem para desligar a tela quando algo que não convém aparecer, coragem para mudar a conversa quando um comentário impuro vier à cena, coragem, ó Deus, para advertir aqueles que, tal qual raposinhas, estão trazendo valores errados para dentro do nosso lar. Senhor, livre nossos familiares. Senhor, poupe nossa família. Senhor, proteja nossa família. Nós não queremos que a nossa família sofra por pequenos detalhes que estão passando despercebidos aos nossos olhos. Abra os nossos olhos, nos ajude. Nós queremos ver a nossa família, toda ela, rendida aos pés de Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o nome do Senhor.